Você está querendo vender para mais clientes de e-commerce, conquistar e criar a tua carteira de clientes de e-commerce? Então, presta atenção nesses 5 passos que eu vou te mostrar aqui à frente. Tá? Eu vou te falar, tudo que eu vou mostrar ali no detalhe são processos que eu utilizo aqui dentro da minha própria agência. Tá? Se você não me conhece, já vou me apresentar. Mas esses 5 passos, é exatamente o que eu faço, o que eu fiz para construir uma carteira de mais de 200 clientes, tá? Que hoje a gente tem aqui dentro da agência. Clientes de e-commerce, beleza? Então, fica de olho que se você tem essa dor, é agora que a gente vai resolver, tá bom? Então, vamos embora. Se você está chegando agora, primeiro deixa eu fazer as apresentações, coisa muito rápida. Meu nome é Guilherme Mornati, eu tenho mais de 10 anos aí de experiência no mercado de e-commerce. Hoje, eu tenho minha agência, como eu já propriamente falei, né? Uma agência focada em aceleração de e-commerce, tenho alunos, tenho mentorados, e a ideia desse vídeo é te ajudar a construir a sua carteira. É isso mesmo, conseguir mais clientes, mais lojistas para que você possa crescer nesse mercado, criar sua própria agência, ou até se você não tem a pretensão de criar uma agência, mas ficar ali e aumentar a sua base de clientes. Beleza? Então, antes de qualquer coisa, se você está chegando agora, eu vou te fazer o convite. Se inscreve no canal, ativa a notificação, porque eu estou trazendo conteúdo diário. Conteúdo para quem é do mundo de e-commerce. Eu vou falar aqui sobre vendas, vou falar aqui sobre vendas, trazer mais clientes, como esse conteúdo aqui. Vou falar sobre taxa de conversão de vendas dentro do seu e-commerce, vou falar sobre tráfego, vou falar sobre precificação, vou falar sobre tudo que envolve os 4 pilares principais do ecossistema de e-commerce: planejamento, atração, conversão e fidelização. Beleza? Então, já se inscreve aí para não perder nada. E se você já é seguidor, se você já é inscrito, na verdade, né, seguidor lá no Instagram, que eu também produzo conteúdo lá no Instagram, @guilherme.mornati, fica o convite. Se você já é inscrito, já dá aquela curtida, porque você sabe que o conteúdo é de qualidade. Beleza? Bora começar com o conteúdo. Vamos falar dos 5 passos. Eu vou compartilhar aqui com você agora. E é o seguinte: o que você precisa entender, tá? Processo. Vendas. Primeira parte. Vendas é método. Vendas é matemática. Vendas é processo. Vendas é consistência. Então, antes de eu entrar aqui, antes de eu falar dos 5 passos, você precisa entender uma coisa que é mentalidade. Não vai adiantar, você não vai vender, você não vai crescer carteira, você não vai conseguir ter sucesso se você não souber que isso aqui é um jogo de consistência. É isso mesmo. Ou você entende que você precisa começar de alguma forma, que você precisa ir buscar os métodos e saber que você vai levar alguns nãos, muitos nãos, tá? Você tem que saber que você vai levar muitos nãos, para que aí você consiga observar o que você errou, avaliar a metodologia. E desses 5 passos aqui, eu já estou te trazendo o que eu já apliquei e já validei. Tem muita coisa que você vê aí no mercado de forma solta. Aqui eu te trouxe os 5 passos. Mas antes disso, você tem que trabalhar o seu mental. Porque você vai tomar não. Você vai tomar não. Você vai fazer ali o ciclo de cadência que eu vou falar e você vai não ter respostas. É absolutamente normal. Mas é saber que existem taxas de conversão. A cada X tentativas, você vai conseguir falar com uma pessoa. A cada tantos e-mails enviados, você vai conseguir agendar com tantas pessoas. Tenha essa mentalidade. Venda. Para você ter venda, você tem que gostar muito, gostar de dinheiro, gostar de comissionamento, gostar enfim, estar ali no jogo da venda. E você precisa ter consistência e disciplina, porque venda é método, tá? Como eu vou falar aqui. Então, vamos embora. Deixa eu falar aqui dos 4 principais pontos que você precisa entender. O primeiro passo de tudo, tá? Eu vejo muita gente, muita agência errando em querer atender todo mundo. Tá? É claro, quando você está no começo, você tem ali os primeiros clientes, você atende o que tem, né? Você atende o que vem. Mas, o quanto antes você entender que existem perfis de clientes e qual é o perfil de cliente que você quer, né, abordar, antes você consegue preparar o terreno para a escala, vamos dizer assim. Tá? Porque você vai escalar realmente quando você estiver trabalhando numa base que você entendeu isso aqui, ó. Definição de cliente ideal. Porque nem todo cliente está pronto para receber a sua prestação de serviço. É isso que você precisa entender. Tá? O que significa definir o cliente ideal?
você tem que entender as características específicas de um cliente que tem a melhor taxa de retenção e LTV. O que significa isso? Vou te falar na prática, muito simples o trabalho que a gente fez. Com o passar do tempo, né, a gente acumulou ali uma base, a gente sempre vendeu no horizontal, que a gente chama, vendeu no horizontal, trazia praticamente um grande volume de clientes. E com o passar do tempo, a gente começou a olhar para dentro da base. Aquele cliente que tinha aquele nicho de clientes, né, aquela safra de clientes, que tinha a melhor taxa de retenção, que tinha o maior LTV. Né? LTV é o valor do cliente no tempo. Então, qual cliente que mais nos pagou no determinado tempo? É isso que você precisa saber. Fizemos essa análise, certo? E a partir dali, a gente entendeu algumas características. Esses dados aqui, eles são só para efeito didático. Mas eu vou dar um exemplo para você. E-commerce que já opera há mais de um ano. E-commerce que tem um ticket médio acima de X reais. E-commerce que já investe em tráfego há tanto tempo. E-commerce que tem uma equipe comercial dedicada. E-commerce do nicho X ou Y ou Z ou W. Por quê? Porque existem, como eu falei, existem perfis de clientes que você pode fazer o melhor trabalho de tráfego, mas eles ainda não estão preparados, porque eles não fizeram a lição de casa. Eles não fizeram a lição de casa do planejamento, eles não fizeram a lição de casa da análise de concorrência, eles não fizeram a lição de casa de uma boa plataforma. E tem muita coisa que você não consegue controlar. Logo, quando você chega num determinado patamar, e de novo, quanto antes você se adequa a isso, antes você se adequa à escala. Né? Por quê? O que é a escala? É você conseguir ter ali processos previsíveis, é você conseguir trabalhar numa amplitude o suficiente que você consiga, né, crescer. E se você traz cliente que não está no perfil, esse cliente vai embora, depois de tanto tempo. Isso tem alguns impactos na operação. Né? Você acaba inflando a operação, que trabalha naquele primeiro onboarding. O onboarding é um tempo que demora um pouco mais para... ele é complexo, muito mais complexo do que a fase de tração. Isso afeta em toda a parte, né? Afeta em todos os processos da agência. Então, o quanto antes você consegue... Porque quando você traz clientes dentro do mesmo perfil, você tem processos validados, etapas validadas, você já sabe exatamente o que funciona, o que não funciona. Tá? E a partir daqui, e aí você padroniza. Você vai buscar sempre clientes dentro desse nicho, ou nichos que você definiu dentro daquelas características. Tá certo? Pegou? Por isso a importância, o passo número 1, antes de você começar qualquer coisa, é entender o seu ICP, entender o seu cliente ideal. Tá bom? Muito bem. Segundo ponto. Aí sim, você começa o processo de prospecção. O que é a prospecção? Né? Você tem 4 etapas principais. Eu vou gravar um vídeo específico só de prospecção aqui para aquisição de clientes de e-commerce, portanto já se inscreve aí no canal. Aqui eu estou falando sobre 5 processos, 5 etapas, a prospecção é uma delas. Cliente ideal, mapeamento, você tem a prospecção. Lembra que eu falei de ICP? Deve lembrar, porque eu acabei de falar. Levantamento de lista. Você vai levantar, né, dentro daquela base, dentro daquela linha de ICP, você vai atrás desses clientes. Existem algumas ferramentas, por exemplo, Apollo é uma das ferramentas que você pode utilizar para levantar lista. Vai levantar listas e para você fazer um trabalho de automação, que é o item número 2. São cadências de e-mail. De novo, se inscreve no canal que eu vou fazer vídeo detalhando tudo isso aí. Tá? Tudo isso aí, porque senão o vídeo levaria aqui 1 hora para falar de cada ponto. Não é o objetivo desse conteúdo, é falar do processo mais macro. Automação de abordagem. Eu tenho uma lista, eu tenho ali um processo dentro de uma ferramenta de e-mail em que eu faço a minha copy, os meus títulos atrativos. Qual que é o objetivo? Gancho. Trazer a pessoa para eu criar a conexão. A partir do momento que eu tenho respostas, o que eu faço? Ou eu levo para um WhatsApp, ou dentro do e-mail mesmo, eu faço o meu primeiro agendamento. Beleza? Tá claro? Prospecção. Levantar listas dentro do ICP. Automações de e-mail, para que eu consiga uma conexão. E aí, dentro dessas automações de e-mail, muito importante. Por isso que você mapear o ICP também é fundamental. Dentro daquele ICP, você já sabe quais são as principais dores. Vamos pegar um exemplo, você está em um ticket médio alto, né? É um segmento que vende acessórios para piscina, por exemplo, tá? É um ticket médio alto, uma bomba de piscina, um ticket médio alto. Você sabe que uma das dores é essa empresa, o time comercial, saber tratar o lead.
lead que chega técnico, ele quer saber as especificações, quer saber garantia e etc. Você sabe que isso é uma dor. O que você vai lá? No e-mail de abordagem, você vai falar, oi, tudo bem? Sei que com problemas em relação à tratativa comercial dos leads que chegam do seu e-commerce, um exemplo. Se você conectou e estudou bem a dor da tua persona, do teu cliente ideal, isso vai conectar. Quando conectar, você vai fazer uma resposta ou chamando via WhatsApp ou ali fazendo abordagem dentro do próprio e-mail para um primeiro agendamento. Pegou? Tá claro esse processo? É isso. De novo, poderia ficar 2 horas falando aqui sobre prospecção, é claro, mas eu te dei os 4 pontos principais, tá? Eu vou aprofundar, pode fazer um bate-papo aqui de 2 horas, mas eu vou aprofundar num vídeo específico só sobre isso. Legal, Guilherme. E aí? Fiz o primeiro agendamento. O que eu faço agora, tá? Estou olhando para o lado que é minha segunda tela. Aí você vai para uma etapa que a gente chama de exploratória. Isso faz parte do processo de venda. Processo que eu utilizo aqui, tá? Que eu criei uma carteira gigantesca de clientes em todo esse tempo de agência. É o que a gente faz aqui. Exploratória. E na exploratória você tem 3 objetivos. Quais são? Primeiro, criar rapport e conexão. Rapport, né, é um termo de vendas que a gente utiliza, que basicamente é você se conectar. Depois você dá uma pesquisada um pouco mais a fundo. É você se conectar, justamente criar a conexão, quebrar o gelo. Tá? Isso é muito importante, essa técnica é muito importante para que você tenha ali uma troca, para que você esteja dentro de uma mesma sintonia e não fique aquela reunião fria, sabe? Aquela coisa meio que não encaixa. A pessoa ela vai se abrir mais. O segundo objetivo é entender os detalhes da empresa, é o que mais importa. Então, você vai, a reunião chama exploratória, logo você vai explorar, perguntar detalhes da empresa, como por exemplo, metas, histórico de metas, histórico de resultado, histórico de testes de campanha, modelo de negócio, quais são as áreas, o que especificamente vende, qual que é o portfólio, qual que é a estratégia, se é só e-commerce, se tem prestação de serviço, quais são os produtos, né? Já falei de portfólio, diferenciais competitivos, orçamento, enfim. Você vai detalhar isso numa reunião em torno de 40, 45 minutos, tá? Por quê? Com base nisso, você vai deixar uma lacuna dentro da conversa, você vai deixar uma lacuna despertando. Isso aqui é fundamental, grava isso, tem muita gente que erra aqui. Faz lá, a reunião ela fica maçante, porque você não criou o rapport, a reunião fica maçante, pega dado atrás de dado e etc, não tem dinâmica, não tem troca de informação, vira uma entrevista. E o final, você não abre uma lacuna. Eu vou dar um exemplo claro de como abrir uma lacuna. Então, cliente, o negócio é o seguinte, então peguei aqui todas as informações, tá? Como é que eu costumo trabalhar? Como é que eu costumo trabalhar? É um trabalho bem como se fosse um médico paciente, tá? Porque eu fiz todo o diagnóstico e agora eu vou sentar com o meu time, eu vou fazer um plano específico para bater as suas metas nos próximos X meses, que foi o que ele passou ali na exploratória, tá? Eu vou fazer um plano personalizado para que você possa bater as suas metas. Vou fazer análise interna, vou ver exatamente todas as coisas que tem para otimizar. Eu já vi algumas oportunidades aqui, já vi algumas melhorias dentro da loja que dá para serem feitas, mas fica despreocupado. É papo para a próxima reunião. Eu vou precisar de 30 minutinhos para apresentar isso para você, tá? Mas pode ter certeza que eu vou detalhar aqui com meus melhores especialistas para que a gente possa entregar para você, nem que seja para a gente avançar, mas você vai ter um plano montado para que você possa chegar nas suas metas. Beleza? Quando é que eu posso já falar com você? E você já sai dali com isso agendado. Porque no quarto ponto aqui, que é a segunda reunião, você vai marcar a apresentação do plano. Aí é a hora de você brilhar. Aí é a hora que você vai apresentar o plano de metas. Então, que é a sua solução, né? Como é que você vai fazer isso através do tráfego? Como é que você vai fazer isso? Aí, no meu caso aqui de aceleração, eu faço tráfego, faço orgânico, faço a parte de e-mail, faço a parte de implementação de vendas, tá? Tudo isso. Então, você vai apresentar. E a ideia aqui, você tem 3 objetivos. Tem 4 itens, mas tem 3 objetivos. A ideia aqui é apresentar o plano, passar a autoridade. Então, você vai fazer uma apresentação ali institucional da sua empresa, você vai falar, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente fala de todos os prêmios que a gente já ganhou, fala das certificações, mostra alguns cases que a gente já tem. Ah, mas Guilherme, eu não tenho case. Beleza, faz o seu melhor na condição que você tem.
tá? Você vai ter que ser muito bom na apresentação do plano, para passar essa credibilidade, para passar essa autoridade, tá? Terceiro, apresentar o preço, tá? Beabá. Um dos pontos que eu até coloquei ali um PS. Tem muita gente que na hora ali da exploratória já entra com o preço. Tá errado. Por quê? Porque você ainda nem criou a conexão, a pessoa não viu o valor aqui ainda. Você tá lá, tá conversando, eu sei que muitas vezes o cliente conduz para isso. Tá legal, você me fez as perguntas aqui, mas qual que é o preço? Calma, calma. Fica despreocupado. Eu não tenho como... O que você pode falar? Eu não tenho como te dar um preço ainda, porque eu trabalho de forma bem personalizada, com base nos seus objetivos. Então, eu estou pegando aqui as informações, a gente se diferencia no mercado por isso, tá? Porque o mais fácil seria eu entregar aqui algo para você, um preço tabelado. Ah, mas quanto custa para fazer o tráfego aí? Não. Eu preciso entender de forma detalhada. E aí, depois, a hora de dar o show é nessa reunião aqui. Então, quando a pessoa falar, ah, qual que é a proposta, ou qual que é o preço antes disso aqui, argumenta dessa forma. E tenta trazer para cá. Por quê? É aqui que você vai dar o show. É aqui que você vai apresentar e vai agregar valor, e não só no preço. Você isola. Né? Quando a pessoa te peça só o preço, ela está só olhando para o número. Agora, aqui você vai apresentar e vai mostrar valor. Beleza? E depois, tem gente que já vai fechar aqui. Se você for muito bom vendedor, tem gente que já vai fechar aqui. Mas, se isso não acontecer, geralmente acontece um vou pensar, ou estou falando com outras agências, ou vou falar com meu sócio, ou vou falar com a minha esposa. Isso geralmente acontece. Tudo bem. Você já marca uma próxima etapa que a gente chama de negociação ou revisão. Então, você vai dar esse tempo, você não vai ser afobadão ou afobadona, porque senão você demonstra que, enfim, você está desesperado ou desesperada, e aí você vai marcar uma próxima. Pô, legal, muito bem, então você vai conversar com essas pessoas. Já podemos deixar aqui 15 minutinhos marcado para a gente falar depois? Podemos. Muito bem. Quando? Tá o horário. O que geralmente acontece? Essa pessoa, ela vem com... Ou ela não vai aparecer, e se não aparecer, você fez isso aqui mal, tá? Pode acontecer. Ou essa pessoa ela vai aparecer com objeções. E aí chegou a hora de você antecipar essas objeções aqui, ó. Antes de qualquer coisa, vou te dar um exemplo de uma objeção mais clássica. E aí depois eu posso fazer um vídeo específico só de objeção. Eu fiz um vídeo recente sobre gatilho mental, tá? Procura aí, depois de você terminar esse vídeo, você procura aí no canal que tem gatilhos mentais aplicados para e-commerce. Eu vou fazer um vídeo também aplicado de gatilhos mentais para negociação. Você pode trabalhar com escassez, você pode trabalhar com benefícios exclusivos, enfim. Vai ter vídeo específico sobre isso. O que eu preciso que você entenda aqui? Que a venda ela começa no primeiro alô. Ou seja, se você demonstrou organização, se você conseguiu agregar valor, se você foi uma pessoa que montou uma proposta em que passou credibilidade, tudo isso traz a percepção na hora da pessoa falar do teu preço. Várias vezes aqui acontece da pessoa falar assim, eu não quero desmerecer o teu... Deu para ver que vocês estão super consolidados, deu para ver aqui a proposta super profissional. Então a pessoa ela viu o valor. Ela pede até desculpa de falar, meu, isso eu não consigo pagar. Mas assim, não pode entrar numa guerra de preço. Se você fez muito bem todas as outras etapas e a pessoa ela ver valor, quando ela falar de preço, talvez ela não fale justamente por isso. Isso é antecipar a objeção. Sacou? Isso é antecipar a objeção. E o que você precisa fazer? Você precisa dominar gatilhos mentais e técnicas de fechamento. Por exemplo, saber a hora específica de entrar. Beleza? Vamos fechar então? Isso é feeling. Tudo isso eu quero trazer para você e eu vou trazer em outros vídeos. Portanto, já fique aí. Já se você chegou agora, a ideia desse vídeo era te dar esses 5 passos e eu vou aprofundar no decorrer do tempo e cada item desse. Portanto, já se inscreve no canal, não perde, ativa o sininho para você não perder, tá, a notificação. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar aquele likezão e comentar. Qual é a parte mais complicada desse processo que você tem tentado aí? Coloca nos comentários que a gente vai trocando uma ideia por lá. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar uma clareada com essas 5 etapas. Por esse vídeo é só. Um grande abraço, até a próxima e